É uma satisfação estar com vocês, compartilhando esta palestra que nós intitulamos O Comportamento nas Organizações. Nós iremos falar especificamente hoje do processo de liderança. Com certeza, todos vocês sabem da importância da liderança como um fenômeno que ocorre em todas as organizações, é um fenômeno universal, é um fenômeno que tem sido frequentemente estudado por um conjunto de disciplinas, a psicologia, a sociologia, a administração, a economia, as ciências sociais em geral. Quando nós pensamos num construto como liderança, nós precisamos fazer algumas perguntas, tais como outros construtos, como inteligência, criatividade, empreendedorismo, inteligência emocional. Nós fazemos algumas questões acerca da liderança. A primeira pergunta é: liderança é uni ou multidimensional? Ela tem uma ou tem múltiplas facetas? A segunda pergunta que usualmente fazemos é o que controla a liderança, o que está por trás da liderança. São variáveis situacionais, ambientais, ou são variáveis essencialmente genéticas? Aí nós pensamos na influência da natureza e do ambiente acerca do construto, no caso, a liderança. A terceira pergunta que usualmente fazemos é se é possível melhorar, se é possível enriquecer a liderança. Se nós entendemos a liderança como um processo, usualmente nós entendemos que é possível melhorar, é possível enriquecer, é possível treinar, é possível aprender a ser líder. A quarta pergunta que usualmente fazemos é se é possível mensurar a liderança. Porque se nós queremos melhorar, enriquecer o processo de liderança, nós precisamos, em primeiro lugar, defini-la, entendê-la exatamente como ela é, mas nós precisamos mensurá-la, porque mensurando antes, fazendo uma intervenção e mensurando depois, nós sabemos se é possível modificar, melhorar, enriquecer ou fomentar a liderança. E a última questão, quando pensamos num construto como liderança, quais são as implicações? Quais são as vantagens de uma organização ter um líder, bons líderes, ter um líder carismático, um líder transformador, um líder capaz de fazer mudanças, um líder visionário? Mas para que possamos entender tudo isso, nós precisamos ter uma definição operacional de liderança. Então vamos a ela. Liderança é usualmente definida como um processo no qual um indivíduo influencia um grupo de indivíduos a alcançar um objetivo comum. Há alguns componentes dentro desta definição de liderança. Primeiro deles, a liderança como um processo. A liderança envolve influência. Liderança ocorre dentro do contexto de um grupo. E liderança envolve a realização de um objetivo. O que nós entendemos por processo? Significa que a liderança ela não é um traço ou uma característica que reside exclusivamente no líder. Daqui a pouco nós vamos decompor ou analisar quando nós falamos que a liderança é ou não é um traço. Mas ela é um evento transacional que ocorre entre o líder e seus seguidores. Processo implica que o líder afeta e é afetado pelos seus seguidores. Influência. Considera como o líder afeta os seguidores. Influência é a condição fundamental, sine qua non, da liderança. Sem influência, liderança não existe. E grupos. Liderança ocorre em grupos. Os grupos constituem exatamente o contexto no qual a liderança toma lugar. Liderança envolve influenciar um grupo de indivíduos que tem um propósito comum. Objetivos. Isso significa que a liderança envolve dirigir um grupo de indivíduos para realizar alguma tarefa ou propósito. Os líderes dirigem sua energia, sua capacidade, suas habilidades, suas formas de relacionamento e de interações em direção a indivíduos que estão tentando realizar alguma coisa em conjunto. Portanto, liderança ocorre e tem seus efeitos em contexto onde indivíduos estão se movendo em direção
a um objetivo, e esse objetivo deve ser compartilhado, deve ser comum. Aqui nesse PowerPoint, nessa transparência, eu coloco para vocês as duas grandes possibilidades ou alternativas de analisar a liderança. A primeira concepção, que tem sido muito comum desde os primeiros estudos acerca da liderança por volta de 1950 e até hoje, atualmente, ressuscitou ou voltou à tona em demasia a preocupação com os traços da liderança, especialmente por causa do desenvolvimento da grande área que nós chamamos genética do comportamento, genética comportamental, que é a ênfase ou a concepção baseada nos traços. Nesse caso, como vocês podem ver nessa figura, a direção de influência do líder para os seguidores, é unidirecional, é uma forma de conceber a liderança. Quais são os traços? Quais são as características genuínas que um líder deve ter? Daqui a pouco nós vamos apontar e discutir alguns desses traços. Mas, em geral, já foi concebido que a altura de uma pessoa, a inteligência, a extroversão, a fluência e outros traços de personalidade, como também outros traços mais genuínos, mais típicos do líder. A outra concepção é pensar a liderança como um processo. Como vocês podem ver na figura, é uma interação entre o líder e os seguidores. Então, existe uma reciprocidade, é two-way, em duas direções. O líder afeta os seguidores e os seguidores afetam o líder. Vamos verificar, dentro dessas concepções, qual é a cadeia causal dos efeitos diretos e indiretos exercidos pelo líder. Vocês podem observar nitidamente que nós temos alguns fatores que nós chamamos internos e externos. O líder, usualmente, se entende que ele deve desenvolver uma visão apelativa e influencia os seguidores, baseado nos seus traços, nas suas capacidades, nas suas habilidades e outras características que nós iremos ver ou decompor daqui a pouco. O líder motiva os seus subordinados, os seus seguidores, e aumenta a sua implicação, o seu desempenho. Os subordinados, por sua vez, aumentam os seus esforços, melhoram as suas capacidades, as suas habilidades, se motivam mais, a qualidade e a produtividade melhoram e aumenta os desfechos finais, alguns deles mais fáceis de serem mensurados, por exemplo, as vendas, os lucros, enfim, o desempenho organizacional. Mas também nós temos alguns outros desfechos, como o moral do trabalhador, a motivação, a felicidade, o bem-estar subjetivo, a coesão, a harmonia dentro dos grupos. Então, nós temos aqui uma cadeia mostrando exatamente quais são os principais efeitos diretos e indiretos exercidos pelo líder. Daí, vocês podem muito bem compreender e entender a importância de um líder ou do exercício da liderança dentro de uma organização, seja ela pública, privada, ou seja ela um país, um município, ou uma organização de grande porte. Nós temos vários efeitos que são importantes e que são acarretados ou provocados por um líder. Como ser um líder? Qualquer um pode ser solicitado a atuar como líder. Com certeza, muitos de vocês já foram solicitados ou se depararam em circunstâncias ou situações que vocês foram requeridos a atuarem como um líder, seja provocado por uma tarefa muito específica que vocês dominam, que tem alta capacidade ou que tem alta habilidade para exercê-la. Quais tipos de liderança vocês são solicitados a desempenhar ao longo da sua vida? Liderança é excitante, mas como todos vocês sabem, carrega muitas responsabilidades. Quando nós pensamos em liderança, como eu disse no início desta minha palestra, liderança ela é multifacetada, ela tem múltiplas dimensões. Nós podemos pensar na liderança como um traço.
Daqui a pouco eu vou detalhar o que significa traço para nós. Nós podemos pensar na liderança como uma habilidade. Quais são as habilidades necessárias para o exercício da liderança? Nós podemos pensar também na liderança como uma capacidade, como competência. Quais são as competências? Existem diferenças muito sutis entre habilidade e capacidade. Mas quais são as competências necessárias para o exercício, para o desempenho de um líder? Podemos entender a liderança como um comportamento, as ações que, de fato, o líder realiza numa situação, num contexto de liderança. E podemos também pensar na liderança como um relacionamento, como manter interações ou manter relacionamentos que motivam, que emocionam, que cativam os seguidores ou os seus liderantes. Vamos entender cada uma delas. Traço. Cada um de nós temos traços únicos de liderança. Esse tipo de teoria, ou esse tipo de concepção, enfatiza o líder no contexto líder-seguidor. É sempre a direção única do líder para o seguidor. É elitista dizer que apenas alguns podem exercer a liderança. Quando nós pensamos na liderança como traço, nós pensamos que algumas pessoas têm alguns traços que habilitam-na ao exercício da liderança, enquanto que outras pessoas não têm esses traços que permitem a ela exercer com sucesso ou ser um líder bem-sucedido. Por isso que nós falamos que é uma concepção relativamente elitista. Ou todos nós nascemos com certos traços que podemos modificar e mudar. Neste caso, nós podemos colocar aquela genuína e antiga questão acerca da liderança. A gente nasce líder, ou líder já nasce pronto, ou o líder aprende a ser líder, a gente aprende a liderar. Essa é as concepções ou a maneira que a liderança, entendida como um traço, concebe. Mas quais são os traços, quais são as características genuínas de um líder? A liderança também pode ser entendida como uma habilidade. Como vocês estão vendo no meu PowerPoint, isso significa que as pessoas têm algumas habilidades, que vocês são hábeis, vocês têm capacidades para realizarem algumas atividades que são pertinentes ao exercício de liderança. Mas a pergunta que fazemos é, será que é igual tocar piano, bater flauta, exercitar uma atividade qualquer? Alguns entendem que sim, que quanto mais nós exercitamos o nosso papel, as nossas atividades, os nossos comportamentos de liderança, melhor nós vamos exercer a liderança. Então, como nós colocamos aí, quanto mais você exercita atividades relacionadas a tocar piano, quanto mais você toca, melhor você fica naturalmente. É uma capacidade natural, mas também pode ser aprendida. Podemos desenvolver nossas habilidades através de trabalho duro e práticas contínuas. Nós temos toda uma teoria que reza que nós temos que praticar aproximadamente 8.000 horas para que possamos nos tornar expert ou um especialista naquela atividade ou naquela habilidade. Nós podemos também entender a liderança como uma capacidade. Isso significa que a liderança é uma competência. Tem várias teorias que concebem que nós temos várias competências específicas para o exercício, certamente, da liderança. Uma capacidade significa que você conhece como fazer alguma coisa, que você é competente, não é? No exercício de uma atividade muito genuína, muito específica ou relacionada tipicamente a uma dada tarefa. A liderança como uma competência, a liderança torna-se disponível para qualquer um. É diferente da teoria dos traços. A teoria dos traços reza que algumas pessoas podem exercitar ou podem ser líderes de sucesso. A liderança como uma habilidade ou como uma capacidade rezam, ambas entendem que é possível melhorar, é possível enriquecer, é possível fomentar, é possível exercitar a capacidade de ser líder, de ser um líder de sucesso. Então, ela está baseada nessa concepção,
está disponível para qualquer pessoa que exercitar ou que se proponha a treinar o exercício da liderança. Se nós podemos aprender da experiência, logo nós podemos certamente adquirir liderança. Por outro lado, fica muito difícil, muitas vezes, definir o que é um traço e até mensurar. E também as habilidades e as capacidades. Então, são atividades ou são características difíceis de serem observadas. Então, um grande conjunto de estudiosos entenderam que é melhor analisar, dentro do processo de liderança, o comportamento ou as ações que são mais observáveis, são claramente registradas. Então, por isso que se diz que liderança também é um comportamento. Ela envolve as ações dos líderes. O que de fato os líderes fazem, os bem-sucedidos, quais são os comportamentos típicos, genuínos que esses líderes realizam quando estão exercendo as suas atividades de liderança. Liderança requer ações e manipulação de comportamentos. Entra aqui muitas teorias psicológicas, como a teoria do reforço, reforçar comportamentos corretos, punir ou corrigir os comportamentos incorretos. Os líderes efetivos combinam esses dois comportamentos de maneira muito otimizada. E, por último, nós devemos entender que a liderança também é um relacionamento. É uma maneira muito genuína, muito incomum de pensar sobre a liderança. Ela é centrada na comunicação, na interação entre os líderes e os seus liderados, os líderes e os seus seguidores. Veja, é diferente das teorias das capacidades, das habilidades e do traço que focam genuinamente o líder, que nesse caso estamos pensando estritamente ou especificamente no comportamento do líder. Aqui não, é o comportamento do líder e suas interações com os seus liderados, os seus seguidores. Então, nessa concepção, liderança é um relacionamento, envolve a interação, como eu mostrei numa figura anteriormente, é uma interação entre o líder e os seus seguidores e os seus liderados. É um processo interativo, não é de cima para baixo. Propósitos mútuos não implicam uma dimensão ética, porque o líder sempre, juntamente com os seus seguidores, os seus liderados, estão buscando um propósito, um objetivo comum que atinge ou que alcance a satisfação de todos. Né? Então, para sumariar essa ideia, a liderança é um processo muito complexo, é um processo multidimensional, pode ser entendida como um traço, como uma habilidade, como uma capacidade ou competência, como comportamento e também como relacionamento. Como você pensa sobre a liderança, certamente influencia como você se engaja na liderança. Reconhecendo os seus traços. Vamos pensar quais são os traços. Eu disse que que a liderança pode ser entendida como um traço. Quais são alguns dos traços que foram frequentemente investigados? Há uma imensa literatura psicológica e também de outras áreas investigando quais são os traços mais importantes do líder. Por exemplo, sempre vem à tona quando eu falo de liderança como um traço, será que inteligência é uma condição fundamental para o exercício, para a liderança de sucesso? Inteligência é importante, mas não é tudo. E quais são os tipos de inteligência que nós poderíamos entender que são importantes para o exercício da liderança? É a inteligência analítica, a inteligência acadêmica, é a inteligência cristalizada, a inteligência fluida, e atualmente se fala muito da inteligência emocional. Posteriormente, nós iremos focar um pouco sobre isso. Mas as pesquisas têm revelado, com licença, 6 grandes traços que explicam uma grande variância, uma grande variabilidade do processo de liderança. A inteligência, a confidência, o carisma, a determinação, a sociabilidade e a integridade. Existem outros traços, certamente, mas esses 6 explicam uma grande parcela ou uma grande variância ou variabilidade da liderança. Inteligência inclui ter boas habilidades de linguagem, habilidades perceptuais, habilidades de raciocínio.
Devemos lembrar, todavia, que é muito difícil de mudar o quociente de inteligência, ou a inteligência que nós chamamos fluida. É possível, todavia, obter conhecimento, aprender sobre o trabalho e o ambiente, usar informação para tornar-se melhor líder. Mas a inteligência tem sido concebida como uma capacidade ou um traço muito importante para o exercício da liderança. O grande problema com esse traço é que nós não podemos mudar. Se podemos mudar, ainda não sabemos exatamente como fazê-lo, ou melhorar ou enriquecer de muito a inteligência. Outro traço que é reconhecido na literatura é a confidência. É um traço que tem a ver com o sentimento positivo sobre si próprio e na habilidade para ter sucesso. Pessoas confidentes sentem-se seguras, acreditam que podem alcançar seus objetivos, não se colocam em segundo lugar, movem-se adiante com visões muito claras sobre os seus propósitos, seus objetivos, são positivas sobre si mesmas e sobre suas habilidades. Este é um traço, não é? Como construímos a confidência? Compreender o que nos é solicitado, ter um mentor para mostrar a maneira e fornecer um feedback construtivo, praticar confidência e assegurar de que podemos fazer o que necessitamos fazer em função das habilidades, das competências, dos nossos traços e também entender os traços dos seguidores, dos liderados, para que alcançar os objetivos a que nos propomos. Carisma. Este traço tem sido muito estudado, mas extremamente difícil de ser mensurado pelas escalas ou questionários ou testes que até o momento nós temos. Melhor maneira de definir é um charme magnético e apelo que dão aos líderes poderes e influências excepcionais. Eu gosto aqui de ilustrar que, para mim, foi um dos grandes líderes dos últimos anos, que foi o Nelson Mandela, um líder extremamente carismático e talvez um dos maiores líderes que conhecemos nos últimos anos. Carisma não é um traço de personalidade comum, ele é muito especial. Para aumentar o carisma, você tem que ser um modelo de valores, ser competente na liderança para ganhar a confiança, tem que saber articular objetivos claros e fortes valores, comunicar altas expectativas e mostrar confidência nas habilidades dos seguidores. Tem que entender que liderança não é única e exclusivamente um processo típico do líder. Liderança não está só no líder, liderança está no líder e na sua interação com os seus seguidores e liderados. Depois nós vamos falar da situação, que é uma outra dimensão muito importante no processo de liderança. É importante também dizer que o líder carismático é aquele líder que sabe inspirar os outros, que sabe cativar, que sabe motivar os demais para alcançarem os objetivos propostos pelo grupo. Determinação. Focado e atentivo às tarefas. Conhece aonde ir e como chegar lá. Inclui iniciativa, persistência, motivação, persevera ao enfrentar os obstáculos. É um dos traços mais difíceis de adquirir, ou de ser fomentado, manipulado, mesmo experimentalmente e especialmente no campo. Foca na tarefa, clareza de objetivos, tem uma visão articulada e encoraja os outros permanecendo no curso. A sociabilidade, a capacidade para estabelecer relações sociais prazerosas, é amigável, destacado, cortês e diplomático, sensível aos outros e muito cooperativo. É muito fácil de desenvolver esses traços em alguns dos líderes, em algumas das pessoas, mas muito difícil para outros, certamente. A crescente sociabilidade requer que tentamos estar juntos com nossos co-trabalhadores. É uma pessoa amável, gentil, educada. Talvez aqui nós possamos colocar todas as habilidades sociais e motivacionais, inclusive dentro de um campo. Inclusive, vou ministrar uma disciplina específica dentro do curso de comportamento humano nas organizações, que é o papel da inteligência emocional dentro das organizações. Hoje há
uma grande quantidade de trabalhos, de pesquisas nesse domínio, que alguns dizem que a inteligência mais importante dentro da organização é a inteligência emocional. A integridade, por último, é um honesto e confiável, com fortes princípios, inspira confidência porque cria confiança, leal, fidedigno e não decepciona, incorpora todos os aspectos da liderança. É uma pessoa, o líder íntegro é uma pessoa honesta, aberta, encontra um equilíbrio entre ser aberto para as novas experiências e ao mesmo tempo em que monitora o que é apropriado revelar. Esses são alguns dos traços que se inserem dentro da teoria dos traços da liderança. Então, os traços são importantes, mas são apenas uma dimensão de um processo multidimensional. Costumo dizer que não é a história toda da liderança, é uma dimensão, é um aspecto da liderança. Liderança, como eu disse, é um processo complexo, multidimensional, não há caminhos simples ou mesmo garantias seguras de como se tornar um líder efetivo. Mas um aspecto importante é que a teoria dos traços está se revigorando em função dos estudos mais recentes acerca da genética do comportamento. Mas há algumas pessoas que exercem o papel de líder, ou para terem sucesso, que atendem mais às tarefas e outras atendem mais às relações. Veja, nós temos hábitos muito singulares, considerando o nosso equilíbrio entre trabalho e divertimento, temos similarmente equilíbrios únicos de comportamento, orientados para tarefas e orientados para relações, exibimos uma mistura tanto de comportamentos orientados para a tarefa, quanto para as relações e na liderança. Mas nós usualmente preferimos um estilo em detrimento do outro. Então há algumas pessoas, há alguns líderes que são orientados mais para os relacionamentos, enquanto há outras pessoas que são mais orientadas para tarefas. Vamos analisar um pouquinho essa dimensão ou essa concepção de liderança. Veja, o estilo orientado para a tarefa. Algumas pessoas são orientadas para os objetivos. Eu trabalhei com um professor na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, que sempre dizia, antes das reuniões, mais ou menos isso. Primeiro, vamos pensar ou vamos focar sobre aquilo que interessa. Se houver tempo, nós vamos pensar sobre aquilo que não interessa. Nunca havia tempo ou sobrava tempo para se preocupar sobre aquilo que não interessava, certamente. Ele era bem focado, bem dirigido para as tarefas. Eles querem realizar, esse tipo de líder querem realizar, eles estão pensando nos objetivos, nas metas. Seu trabalho é onde encontram significado. Alcançar um objetivo é uma expressão positiva de quem eles são. Então, isso são algumas características típicas do líder ou de uma pessoa que é orientada para a tarefa. Tem outras pessoas que gostam de manter relações, gostam de interagir, gostam de conversar, gostam mais de ser do que fazer. Pessoas orientadas para as relações encontram significado em ser mais do que em fazer. Em lugar de procurar tarefa, as pessoas orientadas para as relações querem se conectar aos outros, querem interagir continuamente com os outros. Se não interagir com os outros, eles sofrem. Então, eles se preocupam em interagir, de entender, de motivar, de conhecer os valores, os interesses, as dificuldades, os problemas dos seus liderados, dos seus seguidores. Eles entendem que se os seus liderados crescem, progridem, eles também progridem e as organizações também progridem e as metas, os objetivos, os propósitos da organização ou das organizações são alcançados. Elas têm uma forte orientação no presente e encontram significado no momento. Veja, aqui tem uma figura onde eu estou sumariando essa ideia da liderança baseada na orientação para a tarefa e também orientação para os relacionamentos. Vocês podem ver que nem sempre, não é? Tem pessoas que são tipicamente orientadas para a tarefa e nem tem pessoas que são tipicamente ou genuinamente orientadas para o relacionamento. Algumas pessoas ficam no meio do caminho. Isso não é um problema. Tem pessoas que têm um perfeito equilíbrio entre, em alguns momentos, atuam
sobre a tarefa, tem a iniciativa, a alcançar as metas, estabelecer os propósitos. Outras pessoas se preocupam, e também, em alguns contextos, elas se preocupam em manter, em frutificar, em reforçar, em tornar mais robustas ou mais saudáveis, mais harmoniosas as relações ou os relacionamentos, em especial, eliminar as emoções tóxicas, os conflitos que muito frequentemente ocorrem dentro das organizações em geral, que são inúmeros. Liderança para a tarefa. O líder inicia a estrutura, organiza o trabalho, define a responsabilidade, define, estabelece, determina uma agenda das atividades de trabalho. Ele mostra os aspectos técnicos da tarefa e o foco, genuinamente, nessa concepção está em como a tarefa será feita. Ele tem uma preocupação com a tarefa, em determinar os aspectos técnicos, os aspectos necessários para o exercício ou para resolver essa tarefa. Os líderes sempre serão requeridos a exibir algum grau de comportamento para a tarefa. Isso depende do estilo pessoal do líder e das necessidades da situação, certamente. Vocês veem que eu já coloquei a palavra ou uma outra dimensão da liderança, que é a situação. Depois nós iremos analisar um pouco mais tarde, ainda nessa palestra, a dimensão situação, porque nós podemos focar o líder, os liderados, os seus seguidores e o contexto, a situação em que a liderança ou o processo de liderança ocorre. O comportamento de liderança para as relações ajuda a desenvolver os vínculos entre os membros do grupo. Estes incluem comportamento de consideração, de tratar bem, entender os valores, os interesses, as motivações, as emoções. Nesse caso, é muito importante a inteligência emocional do líder. Orientação para os empregados, para os seguidores, para os seus liderados. Preocupação com as pessoas. Preocupação exatamente com os valores. Os seus liderados, os seus empregados, os seus seguidores, são pessoas que têm também motivação, emoções, têm características de personalidade genuína, têm conflitos, têm valores, têm interesses que precisam ser entendidos pelo líder. Por isso que o processo de liderança não é muito simples, não basta entender apenas um segredo ou uma dimensão exclusiva da liderança. Precisamos entender a liderança como um todo. A liderança é uma gestalt, ela tem várias dimensões, ela é multifatorial. Liderança para as relações. Os comportamentos de consideração envolvem camaradagem, respeito, ligação entre líderes e seguidores. A orientação para os empregados envolve ter um interesse genuíno nos trabalhadores como seres humanos, valorizar suas características individuais, dar atenção especial às suas necessidades pessoais. Ainda, uma preocupação com as pessoas envolve estabelecer a confiança, fornecer boas condições de trabalho, manter uma estrutura salarial justa, muitas vezes fica fora do alcance da maioria dos líderes ou dos chefes, ou mesmo dos supervisores. Nós podemos tratar como conceitos diferentes, mas vamos aqui colocar todos como sinônimo de liderança. E promover boas relações sociais. O comportamento de liderança para as relações envolve, então, 3 dimensões. Tratar os seguidores com dignidade e respeito, estabelecer relações e ajudar as pessoas a progredirem, tornar um ambiente de trabalho um lugar agradável de estar presente. Há uma pergunta nesse momento, feita pela Marisley Vilas Boas, se vocês me permitem responder. Ela está perguntando que, em meio a tudo que está sendo apresentado, até o momento, podemos dizer que a liderança é apenas sobre o líder. Veja, a teoria dos traços, ela focaliza exatamente
a dimensão líder, como também as habilidades, como também as capacidades. Mas quando nós pensamos nas relações e também na direção para a tarefa, nós já pensamos em outras dimensões. Nós já estamos pensando na dimensão da interação do líder com os seus seguidores. Posteriormente, nós vamos focalizar o papel do contexto, o papel da situação dentro do processo de liderança. Mas, em especial, até o momento, dentro das 3 primeiras concepções, a concepção orientada para o traço, ou a concepção orientada para as habilidades e para as capacidades ou competências, e mesmo o comportamento, em parte, nós estamos pensando genuinamente sobre o líder. Mas é bom que se diga, é muito importante a sua pergunta. A liderança não é exclusivamente sobre o líder. Tem seguidores que têm todas essas características, muitas delas muito similares àquelas do líder, e também tem o ambiente, o contexto, a situação em que a liderança ocorre. Depois nós iremos focar esses aspectos também. Mas a liderança é muito mais do que o líder. Mas, em geral, por isso que nós falamos que a teoria baseada nos traços é uma teoria extremamente elitista, porque focaliza genuinamente nos traços, nas características quase que hereditárias específicas do líder. Mas não é só, não é a história toda. Liderança para as tarefas e relações, os comportamentos de liderança para as tarefas e relações estão intimamente conectados. O desafio de um líder é integrar essas duas maneiras ou essas duas dimensões de forma otimizada. Entender, então, os seus estilos pessoais de trabalho e divertimento pode fornecer um melhor reconhecimento da sua liderança. Bem, para sumariar essa parte, todos nós temos preferência quando temos de trabalhar baseado em tarefa e relações. Como eu disse, algumas pessoas gostam de organizar, de ter iniciativa, de estabelecer metas, objetivos, de ter o comportamento de mando voltado para as tarefas. Tem outras pessoas que gostam genuinamente de interagir com os seus funcionários, manter a amizade, reconhecer os interesses, os valores, manter interações que sejam harmoniosas, importantes, resolver conflitos dos seus funcionários, dos seus liderados, entender as suas motivações, participar ativamente dos interesses, dos valores, das motivações, das emoções dos seus liderados e seguidores. Tem algumas pessoas que conseguem fazer essas duas dimensões muito bem. Nossa preferência de estilo informa-nos nossa liderança. Entender nossos estilos pessoais de trabalho e divertimento pode fornecer um melhor reconhecimento da nossa liderança. A outra concepção, outra teoria, talvez isso responda com mais detalhes a pergunta que a menina nos fez, é a teoria das habilidades de liderança. Vejamos alguns pontos importantes dessa teoria. Essa teoria reza que tem algumas habilidades que são necessárias, fundamentais para um líder de sucesso. Vamos ver algumas delas. As habilidades são diferentes dos traços ou qualidades dos líderes. Implicam que os líderes podem realizar, enquanto os traços implicam que os líderes são. Por isso que eu disse, pensa exatamente quais são as características genuínas, quase que características inatas do líder. Por exemplo, a inteligência, as habilidades sociais e emocionais. Enquanto que pensando sobre as habilidades, nós podemos raciocinar ou conceber aquilo que o líder pode de fato realizar, aquilo que ele pode desenvolver, aquilo que ele pode fomentar. Quais são as habilidades que o líder traz ou são capazes de desenvolver no contexto da liderança? As habilidades de liderança são definidas como as capacidades que os líderes possuem para usarem conhecimento e competências para alcançar um conjunto de objetivos ou metas. Podem ser adquiridas e os líderes podem ser treinados para desenvolvê-las. Vejamos algumas dessas habilidades. São 3. A primeira são as habilidades técnicas. Quais são? Conhecimento sobre ou ser proficiente num tipo
específico de trabalho ou atividade. Por exemplo, às vezes escolhemos um líder ou alguém vai dirigir um grupo de trabalho porque conhece muito de escrita, e leitura, o outro de matemática, o outro de mecânica, o outro de cálculos topográficos. Não é? Alguém porque exerce muito bem uma tarefa qualquer. Então, são as habilidades técnicas. Requerem competência numa área especializada. Habilidade analítica, habilidade para usar instrumentos e técnicas especiais. Essas são uma definição geral das habilidades técnicas. Outro conjunto de habilidades são as habilidades interpessoais ou humanas. São as habilidades como empatia, carisma, tato, diplomacia, poder de persuasão, comunicação oral, são essenciais para criar, manter, desenvolver relações de cooperação com subordinados, pares e superiores. Elas envolvem conhecimento e a sua habilidade para trabalhar com pessoas. Não trabalhar com objeto, trabalhar com pessoas. Nas habilidades técnicas, está se pensando como trabalhar com objetos. Nas habilidades interpessoais ou humanas, envolver as interações com seguidores liderados e outras pessoas que estão dentro do contexto da liderança. Elas são habilidades, como o nome diz, pessoais, que ajudam o líder a trabalhar efetivamente com subordinados, pares, superiores, para alcançar com sucesso os objetivos da organização. Elas permitem ao líder assistir aos membros do grupo para trabalharem cooperativamente com o grupo visando alcançar objetivos comuns. São aquelas habilidades que fazem com que o líder mantenha o grupo coeso, harmonioso, onde todos têm a sua identidade. Não é? Há também duas outras perguntas que complementam que aqui estou falando. Um líder formado por traços é mais competente nas suas tarefas que um formado pelos estudos e pelas experiências? É uma pergunta muito profunda, é uma pergunta difícil de responder. É evidente que há alguns contextos ou algumas situações de liderança que talvez vão demandar algum traço mais específico. Por exemplo, o traço da inteligência, a inteligência fluida, a capacidade de resolver problemas originais e inéditos. Não é? Por exemplo, se você está enfrentando uma tarefa ou liderando um grupo para realizar uma tarefa num ambiente genuinamente desconhecido ou desestruturado. Nesse caso, um traço como a inteligência é extremamente importante para alcançar sucesso, certamente. Mas o importante é que se você tem experiência, a vivência, e que entraria dentro do que eu chamo a inteligência cristalizada, daqui a pouco eu vou complementar isso, juntamente com a inteligência emocional e também com a inteligência fluida, certamente esse conjunto de inteligências possibilitarão ou farão com que você possa exercer com maior sucesso o processo ou a liderança. Mas nós vamos, excelente pergunta, Idailson, nós vamos voltar a ela daqui a pouco. Uma outra pergunta é sobre a importância ou o papel da inteligência emocional, que está aqui dentro das habilidades interpessoais ou humanas. Alguns teóricos colocam que as habilidades interpessoais ou humanas, ou as habilidades socioemocionais, estariam todas incorporadas dentro do que se chama hoje inteligência emocional, que é a capacidade de entender e de manipular as suas próprias emoções e as emoções dos outros para alcançar os objetivos propostos por uma organização. Alguns líderes fazem muito bem isso. Temos vários exemplos na literatura ou das pessoas que exercem liderança que são muito capazes de
usarem essas três formas de inteligência dentro do contexto da liderança. Alguns acham, como Daniel Goleman, que popularizou, não é o criador da inteligência emocional. Os criadores da inteligência emocional é John Mayer e colaboradores, né, em 1990. O Daniel Goleman apenas popularizou a ideia e, especialmente, vendeu a ideia dentro do processo de liderança, dizendo que liderança é sinônimo de inteligência emocional. Mas eu ministrarei um curso especificamente sobre o papel da inteligência emocional no processo de liderança. Aqueles que têm interesse, escrevi 3 ou 4 livros sobre essa problemática. Há também uma outra pergunta do Anderson Alves, que é muito interessante. Ele está dizendo que liderança eficiente e organizada, focada numa linha de conquista possível nos meus alunos, uma vez que a maioria é treinada apenas para conseguir uma boa nota no Enem ou em vestibular. Esse é um grande problema dentro do processo educacional e ficaríamos aqui trabalhando talvez mais do que 1 hora do tempo que temos disponível para ministrar a nossa palestra, que é o problema do processo educacional. Eu escrevi um livro, se você me permite mencionar aqui, Anderson Alves, muito rapidamente, que chama, depois você me manda, inclusive, o seu e-mail, que lhe enviarei, o seu endereço, que lhe enviarei o livro gratuitamente, que chama A Fraude Educacional Brasileira. Mas eu não faço uma crítica no sentido assim tão negativo. O que eu falo é que a escola brasileira, ou o sistema escolástico brasileiro, está tendo uma preocupação muito excessiva com o ensino de uma variedade de tópicos, não é, que são importantes, mas não são extremamente importantes para o sucesso profissional. Na realidade, mesmo que essas habilidades interpessoais ou humanas sejam desenvolvidas dentro da escola, você sabe muito bem, quando nós vamos prestar o Enem ou os exames vestibulares em geral, o que nos cobram é o desempenho. É um desempenho que nós chamamos acadêmico, um desempenho escolástico. E há uma alta correlação entre o desempenho escolástico com as avaliações que nós chamamos de inteligência, ou mesmo cristalizada ou fluida. Isso é uma longa história, mas o importante é que nos cobra muito o desempenho acadêmico, e nós não temos tido uma preocupação muito intensa de formar ou de ensinar as habilidades socioemocionais ou mesmo de inteligência emocional. Há teóricos que dizem que o bullying, ou comportamentos inadequados, ou comportamentos inapropriados dentro do ambiente escolar, seja provocado genuinamente pela falta da inteligência emocional, das habilidades interpessoais ou humanas que são carentes ou pouco desenvolvidas dentro do contexto educacional. Mas nós voltaremos a esse tema se tivermos tempo. Então, nós falamos um pouco das habilidades técnicas, das habilidades humanas e sociais e interpessoais. Agora, as habilidades conceituais. As habilidades conceituais são as habilidades para trabalhar com ideias e conceitos. Nós sabemos que nós estamos vivendo uma era muito simbólica, nós trabalhamos com ideias, com abstrações, com símbolos. Nós não estamos muito preocupados em fazer, em realizar as coisas muito concretamente. São importantes, mas não pensamos necessariamente sobre isso. Algumas pessoas têm grande habilidade para lidar com ideias e conceitos abstratos do que exatamente com coisas ou objetos, né? Em especial, de lidar com símbolos, que são muito importantes no ambiente de trabalho nos dias de hoje. Nós estamos vivendo grandes transformações no nosso ambiente de trabalho. E essas habilidades conceituais têm se tornado extremamente importantes dentro desse contexto.
Os líderes com habilidades conceituais são bons em colocar os objetivos, as metas das empresas em palavras e podem entender e expressar os princípios econômicos que afetam uma organização ou uma companhia. Um líder com habilidades conceituais trabalha facilmente com símbolos e noções hipotéticas. Vamos ver uma figura. Eu acho que essa figura, que todos vocês podem me acompanhar, pode sumariar muito bem essas ideias que eu estou querendo mostrar para vocês. Vejam aqui onde nós colocamos supervisores. Quando estamos mais na base, na superfície de uma organização, vocês podem ver que as habilidades técnicas são extremamente importantes. As habilidades interpessoais também, mas as habilidades conceituais não muito. Lembre-se que esse retângulo, esse quadrado aqui, expressam a dimensão, o tamanho, a importância dessas habilidades. Quando nós alcançamos a posição ou uma hierarquia como diretor ou diretores dentro de uma organização, nós podemos perceber que as técnicas são importantes, mas não são tão importantes quanto aquelas na hierarquia que estão envolvidos supervisores. As interpessoais mantêm-se constantes, as conceituais elevaram-se um pouquinho. Quando nós estamos no topo da organização, o CEO, o diretor-presidente, o chefe executivo office, os grandes executivos das corporações, diretores-presidentes, um presidente da república, um governador, um prefeito de um município, as habilidades técnicas são complementadas pela sua equipe, mas para ele não deve saber todos os detalhes de uma grande organização. As interpessoais ainda continuam constantes, vocês podem ver, mas as conceituais aumentam substancialmente em relação ao papel, à posição dos supervisores e diretores. Vocês podem ver que as habilidades conceituais, elas aumentam ou têm mais importância dentro da organização à medida que você galga mais posições dentro da sua hierarquia ou dentro da sua organização. Com licença. Mas certamente todas as habilidades são importantes, não é? Eu vou ilustrar para vocês. Se você dirige um grande país, um grande município, é óbvio que você não tem conhecimento de todas as habilidades técnicas, de todas as ocupações dentro de uma organização. Mas você precisa ter uma grande habilidade de pensar sobre ideias, de conceber ideias ou abstratos ou símbolos. O Lucas está me fazendo uma pergunta. Ele está dirigindo a seguinte questão. Liderança, você acredita que a liderança com liderados próximos, como em empresas familiares, onde são pessoas da família os liderados, pode atrapalhar ou é possível que funcione? Alguma dica para que não haja problemas desse tipo de situação? Bem, a minha vivência, ou pelo menos o que eu vejo na literatura e muitas vezes na mídia falada e escrita, é que as empresas tipicamente familiares agora elas estão ampliando ou passando o seu controle administrativo para pessoas que têm a capacidade, ou têm as habilidades, ou têm as competências necessárias para dirigir sem influência genuinamente da família. Então, mas, por exemplo, os grandes grupos educacionais, mesmo algumas empresas de cerveja no país e outras, não é, de vinho, algumas empresas estão se tornando organizações mais amplas, onde o processo de liderança pode ser dirigido ou pode ser exercido por pessoas fora da organização, ainda que elas possam deter a maior participação acionária. Mas eu acho que para alcançar sucesso é melhor que elas não estejam emocionalmente envolvidas nos processos de tomada de decisão. Esse é outro aspecto muito importante, que os líderes, dois aspectos muito importantes, que é a tomada de decisão e como os líderes pensam.
Não é? Esses são dois aspectos, ou duas dimensões muito salientes, muito importantes dentro do processo de liderança. O importante é que os líderes venham a atuar, ou venham a exercer comportamentos, ou terem habilidades, daqui a pouco nós vamos falar dentro desse modelo que eu estou apresentando para vocês, que sejam o mais neutro possível. Que a tomada de decisão não seja focada pelos valores familiares, mas pelos valores organizacionais, os valores importantes dentro daquela organização, econômicos, sociais, dentro daquela organização naquele momento. É muito difícil de responder em poucas palavras uma pergunta tão complexa como ela. Aqui nessa representação, eu estou mostrando para vocês que tem alguns atributos individuais do líder. Por exemplo, a habilidade cognitiva geral, a habilidade cognitiva cristalizada, a motivação, a personalizada. O que é a habilidade cognitiva geral? É a capacidade do líder de resolver problemas. É a inteligência fluida, a inteligência de resolver problemas originais e inéditos. Se espera muito de um líder, que ele tenha uma visão, que ele tenha uma visão, que ele seja capaz de resolver problemas. A habilidade cognitiva cristalizada é o que nós chamamos de inteligência cristalizada. Nós devemos pensar aqui o conhecimento, aquilo que é armazenado, que é adquirido pela vivência, pela leitura, pela interação com os seguidores dentro da organização, a capacidade do líder receber ou obter informações da literatura, de jornais, da imprensa, da vivência dentro da organização. Mas, certamente, são dois conjuntos de inteligência. Nós falamos fluida e cristalizada. Ambas são muito importantes. E também características de personalidade. Nós falamos introversão, nós falamos determinação, a conscientização, a abertura para a experiência. São atributos ou características muito específicas de algumas pessoas que exercem o papel de líder. Temos também as competências, a habilidade para solucionar problemas. Se espera que o líder tenha a capacidade genuína de resolver problemas. Né? Muitas empresas esperam que os líderes tenham essa capacidade de resolver os problemas que as empresas ou as organizações estão passando naquele momento. A habilidade de fazer julgamento social, o conhecimento que ele tem da organização pública, privada, dos problemas econômicos, sociais, que afetam, não é? Ou que se esperam afetar os problemas dentro de uma organização. E como tem um encadeamento, para ter o resultado, o desfecho da liderança, a solução de problemas eficiente, o aumento do desempenho, que pode ser mensurado através do balanço, de um equilíbrio financeiro, mas também o moral do trabalhador, a satisfação, o bem-estar subjetivo, a felicidade, a criatividade, o empreendedorismo, soluções criativas dentro da organização, resolução de conflitos. Esse é o papel dos grandes líderes, né, que tem que ter os atributos individuais, os seus traços, as suas competências para alcançar esses desfechos positivos. É evidente, como alguém colocou, que as experiências, as influências do contexto, da situação, afetam. Tem muitas pessoas que têm grande experiência numa dada função de resolver problemas, já teve grande vivência em diferentes, por exemplo, crises econômicas, e podem entender melhor o processo de tomada de decisão, de resolver problemas. Então, essa é uma ideia global do modelo de habilidade de liderança. Uma maneira de conceber a liderança, talvez a teoria mais aceita, existem várias, não tenho aqui muito tempo para falar para vocês de cada uma das teorias acerca da liderança, mas vocês podem encontrar nos manuais ou nos livros que escrevi a respeito. Uma delas, a mais aceita, é a liderança que nós chamamos transformadora, carismática, não é? Vocês poderão encontrar na literatura esse tipo de liderança. A liderança transformadora envolve uma forma excepcional de influência que motiva os seguidores a realizarem mais do que o usualmente esperado deles. Por isso que fala liderança transformadora. É um processo que frequentemente incorpora a liderança que nós chamamos carismática e visionária.
Pode ser usada para descrever uma ampla variedade de liderança, desde as tentativas muito específicas para influenciar os seguidores num nível 1 a 1, até um nível muito mais amplo de tentativas para influenciar globalmente as organizações e mesmo culturas inteiras. Eu disse para vocês que coloco aqui o grande líder, o Nelson Mandela, que para mim talvez tenha sido o grande líder transformador da nossa época. Ele teve um papel fundamental em precipitar mudanças nos seus seguidores, nos seus liderados, e numa nação inteira, não é? Que foram todos colocados juntos num processo de transformação, no caso do país, a grande África do Sul. Existe uma conexão muito íntima dentro dessa teoria, não é? Entre o papel do líder e o papel dos seguidores. É uma boa teoria, porque é uma teoria que conjuga, ela comunga, ela faz um partilhamento entre o papel do líder e o papel dos seguidores. Não é? Líderes são aqueles indivíduos que espelham os motivos dos seguidores, a fim de melhor alcançar os objetivos dos líderes e dos seguidores. Liderança é bem diferente de poder, porque ela é inseparável das necessidades dos seguidores. Nesse caso, ou dentro desse cenário da liderança transformadora, nós temos dois tipos, ou subtipos de liderança. É a transacional, que refere-se ao grupo de modelos de liderança que focalizam as trocas, as interações que ocorrem entre os líderes e os seus seguidores. Por exemplo, políticos que ganham votos prometendo não aumentar impostos, estão demonstrando uma liderança transacional. Similarmente, chefes ou supervisores que oferecem promoções aos empregados para suplantarem suas metas estão exibindo liderança transacional. Na sala de aula, os professores estão sendo transacionais quando eles dão aos estudantes notas para o trabalho realizado. Transação é essa interação de troca, não é, que ocorre entre os líderes e os seus seguidores. A dimensão de troca da liderança transacional é muito comum e pode ser observada em muitos níveis e em praticamente todos os tipos de organizações. Talvez uma grande parcela ou um grandes tipos de comportamento de liderança se situa exatamente dentro desse subtipo de liderança que é a liderança transacional. E, por fim, o subtipo da liderança transformadora. Refere-se ao processo pelo qual um indivíduo engaja-se com outros e cria uma conexão que eleva o nível de motivação e moral, tanto do líder quanto do seguidor. É atentivo às necessidades e motivos dos seguidores e tenta ajustar os seguidores a alcançarem sua completa potencialidade. Nesse caso, o líder ele é capaz de transformar os seus liderados ou de motivar os seus seguidores liderados a alcançarem muito mais do que eles próprios esperam deles. Então, o líder é um líder transformador. Por isso que eu disse para vocês o caso do Nelson Mandela, que transformou, até onde eu conheço, enquanto viveu, a grande nação da África do Sul para alcançar a posição que ocupa hoje. Depois que ele saiu, nós estamos vendo que a África do Sul está encontrando grandes dificuldades. Isso vocês podem ver o papel de um líder aí institucional, de uma nação. Mas nós devemos pensar um pouquinho mais na nossa base, dentro da nossa organização, da nossa empresa, etc. Então, temos dois tipos aqui de liderança. Um exemplo que eu cito, que foi bastante transformador também, o Gandhi, não é, que elevou a esperança e demandas de milhões de seu povo e no processo ele próprio estava engajado. Podemos citar vários, mas não temos muito tempo. No mundo organizacional, mais na superfície, um exemplo de liderança transformadora seria um chefe ou supervisor que tenta mudar os valores corporativos da companhia para refletirem um padrão humano de imparcialidade e justiça. No processo, tanto o chefe quanto os seguidores podem emergir com um conjunto mais forte ou mais alto de valores morais. Aqui nós temos, é baseado num questionário, num inventário, cuja validade, a fidedignidade,
foram aferidas, nós falamos indicadores psicométricos, para medir ou exatamente avaliar a liderança transformadora, a liderança transacional. Esse questionário permite identificarmos 7 grandes dimensões ou fatores da liderança. O fator que nós chamamos a influência idealizada, o carisma, a motivação inspiradora, estimulação intelectual, a consideração individualizada. Importante, o fator 3 de estimulação intelectual é o líder voltado para incentivar, para estimular intelectualmente o crescimento dos seus seguidores, dos seus liderados. E a consideração individualizada é entender os valores, os interesses, as motivações de cada um dos seus seguidores. E temos outras dimensões. O importante é que esse questionário é capaz de capturar várias dimensões da liderança transformadora, a liderança transacional e a liderança permissiva, ou a laissez-faire, que não tem nada de liderança, como o nome diz. Ok, aqui nós temos uma representação, não é, de todo esse processo de liderança, baseado na liderança transformadora, não é, que vai alcançar desempenhos muito além das expectativas previstas, como nós poderíamos dizer, da própria organização, dos próprios funcionários, ou dos próprios empregados, dos próprios liderados ou seguidores. É importante que devemos pensar que é um líder que tem a capacidade tanto de transformar quanto de transacionar ou de trocas com os seus seguidores, seus empregados. Bem, tem algumas perguntas. Sim, estão me perguntando se eu vou falar um pouquinho, daqui a pouquinho, tenho mais 5 minutos para terminar a nossa aula, se eu vou falar um pouquinho sobre como será o curso. O curso, ele está perguntando, é o curso de comportamento humano nas organizações. Sim, espero não esquecer. Há uma outra pergunta também, se as habilidades conceituais podem ser entendidas como maior que a inteligência cristalizada. Sim, a inteligência cristalizada é o conhecimento que é adquirido na escola, no ambiente de trabalho, na interação com nossos amigos, a leitura, a escrita, a vivência nas atividades diárias, no caso específico, no exercício da liderança e também fora dele, não é? Certamente. É o conhecimento que a gente leva, que a gente traz, o nosso arcabouço de conhecimento que levamos para o nosso ambiente de trabalho. Mas a inteligência mais genuína, mais fluida, que é relacionada mais intimamente com a habilidade conceitual, é a inteligência fluida, porque é pensar de forma abstrata, pensar com símbolos, pensar com ideias. Qual é a definição de inteligência fluida? A capacidade de resolver problemas genuínos, inéditos. Não é ser uma biblioteca, não é ser uma biblioteca ambulante, que é mais relacionado à inteligência cristalizada. É a capacidade de resolver problemas originais e inéditos. Por isso que a habilidade conceitual, a inteligência conceitual, é uma habilidade ou é uma inteligência extremamente importante nas posições mais elevadas dentro da organização de trabalho. Tem uma outra pergunta muito interessante do Pedro Henrique, que é, dentro da cadeia do setor público, podemos acreditar que o administrador consegue atingir excelência na qualidade dos liderados e serviços, onde geralmente vemos colaboradores dentro da caixa sem esforço para melhorias organizacionais internas e externas. Esta é uma outra questão que sempre surge, não é? Porque muitas vezes nós vamos trabalhar dentro de uma organização que é uma organização muito ampla, que tem, composta por diferentes indivíduos, que têm diferentes traços, diferentes habilidades, diferentes competências. Não é? E, normalmente, nós temos que escolher a nossa equipe, não é? Porque nós mesmos, um líder, ele não tem todas as habilidades, ele não tem todas as competências, ele não tem todas as capacidades
plenamente desenvolvidos para um exercício global do processo de liderança. Ele tem que escolher pessoas que têm essas habilidades. Por exemplo, alguns líderes que certamente têm grande dificuldade de comunicar ideias, de falar, então, vamos falar, tem dificuldade da habilidade da escrita, da leitura, não é, com profundidade. Então, ele escolhe uma pessoa que tem essa habilidade. O outro, uma habilidade mais de relacionamento, de interações com as pessoas. Outra, não é, habilidades mais de matemática, outras habilidades mais sociais e motivacionais. Ele forma uma equipe que completa o líder, ou seja, que preenche, dentro da nossa teoria, todas as habilidades ou competências necessárias para o exercício de uma liderança de sucesso. Com isso, ele forma uma cadeia. Ele formando uma cadeia, ele pode motivar, criar incentivos, né, e entender melhor os propósitos, os interesses, os valores e mesmo os objetivos organizacionais, internos e externos de uma organização, para que todos se motivem, como eu disse na definição, para alcançar objetivos que sejam comuns. Ok, o tempo está se esgotando e eu preciso falar um pouquinho da teoria situacional. Com licença. Então, recapitulando um pouquinho, nós falamos que podemos entender a liderança baseada no traço, na capacidade, nas habilidades, no comportamento, nas relações e baseado na orientação para a tarefa, para os relacionamentos. Mas veja, a liderança ela não ocorre num vácuo. É muito importante o contexto, a situação em que a liderança ocorre. Não é? Há situações, por isso que tem um corpo teórico muito amplo, que nós chamamos teoria, ou os teóricos que estudam chamam teorias situacionais. Vamos vê-las muito rapidamente aqui. Não é? As teorias situacionais enfatizam a importância dos fatores contextuais para a compreensão da liderança. Veja, uma coisa é dirigir um país, não é, com essa turbulência política que está ocorrendo no Brasil como um todo. Outra coisa, ou mesmo nos Estados Unidos, ou dirigir um país onde, como os países escandinavos em geral, Dinamarca, Noruega, a Suécia, que são países equilibrados do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, até em relação aos seus indicadores de desigualdade econômica e social. Então, a liderança lá, ela flui, não é? Nesses países, flui mais facilmente. Não é? O processo permite isso. Não vamos entrar em detalhes se é presidencialismo ou parlamentarismo, ou mesmo em alguns países que tenham ditadura. O que eu estou querendo dizer é que o contexto socioeconômico, ou mesmo o contexto mais específico, mais de base de uma dada organização, pode facilitar, não é, a liderança de sucesso, certamente. Não é? Veja mesmo a universidade na qual eu trabalho, que é a Universidade de São Paulo. É muito difícil liderar a universidade nesse contexto econômico que ela está passando nos últimos anos que todos vocês conhecem. Então, tem fatores contextuais, situacionais, que são muito importantes para o exercício da liderança e para alcançar as metas estabelecidas por um líder ou por uma equipe liderada pelo líder. Nesse caso, as teorias situacionais, ela pode ser entendida se considerarmos os aspectos da situação. Quais são? Características do subordinado, natureza do ambiente externo e interno, que afeta o trabalho do líder e a sua relação com subordinados, colegas, superiores hierárquicos e pessoas exteriores à organização. Não é? Essas teorias, elas entendem ou afirmam que a liderança é composta tanto de uma dimensão diretiva quanto de uma dimensão assistida, e cada uma delas tem de ser aplicada apropriadamente numa dada situação. Para determinar o que é necessário numa situação particular, um líder deve avaliar seus subordinados e avaliar quão competentes e comprometidos eles são para desempenhar uma dada tarefa.
baseada na suposição de que as habilidades dos subordinados e a motivação variam ao longo do tempo, a liderança situacional sugere que os líderes devem mudar o grau no qual eles são diretivos ou assistidos para ir de encontro com as maleáveis necessidades dos seus subordinados. Veja aqui, talvez não dê para verem de forma bem legível, mas nós temos aqui pensar. O líder que tem uma orientação para a tarefa, vejam aqui no eixo X, na abscissa que nós falamos, a orientação para a tarefa. Ela pode ser baixa ou muito elevada. E na ordenada, no eixo Y, a orientação para as pessoas, que também pode ser baixa e pode ser elevada. Dependendo dessa orientação, nós teremos 4 estilos de liderança, fruto da interação entre as características do líder, dos seguidores ou liderado e da situação. O estilo delegativo, né, o estilo participativo, o estilo persuasivo e o estilo diretivo. Agora, entende, uma tarefa, ela pode ser estruturada, não é? Ela pode ser muito complexa, ela pode ser desestruturada, não é? E também tem o tipo de poder dentro da organização. Veja, a liderança dentro de um sistema militar. A liderança dentro do sistema acadêmico tem uma organização, tem uma hierarquia ocupacional para a ocupação ou para o exercício das funções de líder ou cargo superior. Então, dependendo do contexto, dependendo do ambiente, dependendo da situação, nós podemos ter, não é, diferentes estilos de liderança. Mas esse é um tema que nós voltaremos daqui a pouco. Veja, como nós iremos desenvolver, para terminar a nossa disciplina, como nós iremos desenvolver o nosso curso? Nós vamos, ao longo do curso Comportamento Humano nas Organizações, nós iremos falar de emoção, de motivação, nós vamos falar de aprendizagem, nós vamos falar de memória, nós vamos falar de inteligência emocional, de felicidade no trabalho, de criatividade, de empreendedorismo. Nós vamos falar de diferentes tipos de comportamentos que são necessários para o exercício das atividades ou das interações dentro das organizações públicas e privadas. Não é só liderança. Nós vamos falar todos os processos psicológicos básicos. Na realidade, nós vamos falar de todos os tipos de comportamentos que são necessários para o sucesso de uma organização, seja ela pública ou seja ela privada, seja ela de pequeno porte, seja ela de grande porte, seja ela um pequeno município, seja ela uma pequena empresa familiar, uma grande organização não familiar, educacional, religiosa, militar. O que nós queremos dar nesse curso, de 24 meses aproximadamente, são todos os processos psicológicos básicos ou todos os processos comportamentais necessários para o entendimento ou de uma realização, de um desempenho pleno ou desfechos positivos dentro de uma organização, não importa se ela é pública ou privada, de grande ou pequeno porte. É isso que nós vamos focar no nosso curso, chamado O Comportamento Humano nas Organizações. Tem algumas perguntas, vou tirar 5 minutinhos para responder. Por exemplo, como eu vejo o papel da liderança no quadro do elevado desemprego que atinge a economia brasileira atualmente. Talvez eu poderia dizer, na minha visão, que falta liderança para o Brasil em diferentes esferas, porque não só liderança política, mas na economia, talvez, tem muitas pessoas, não é, que exercem funções ou papel de liderança, mas o que a gente chama a liderança
de excelência, ou a liderança excepcional, ou liderança transformadora, na minha opinião, está faltando para o país. O Brasil está precisando, de forma urgente, um líder transformador. Um líder que transforma essa grande nação. Essa grande nação é muito capaz. Tem pessoas em diferentes estados brasileiros, até onde eu conheço, e olha que eu conheço o Brasil. Na altura dos meus 65 anos, conheço, do ponto de vista acadêmico, nós temos pessoas altamente capazes em todos os estados, em todos os setores, em todas as ocupações. O que estamos realmente precisando é um líder transformador e montar uma equipe de pessoas excepcionais e nas diferentes ocupações, nos diferentes quadros da administração pública federal, para que possamos alcançar a excelência ou desfechos muito positivos. E um dos desfechos muito positivos é dar mais emprego, mais oportunidade para todos. Eliminar o desemprego, eliminar a inflação e o progresso econômico. Eu gostaria de aproveitar a pergunta e colocar que é muito importante desenvolver as habilidades cognitivas de todos os nossos jovens. Há vários estudos mostrando uma alta correlação entre as habilidades do PISA, Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, mostrando que o desempenho não é só isso, o processo de avaliação, mas o desempenho em leitura, escrita, matemática e ciência estão, né, ou está, em média, estão altamente correlacionados com o progresso ou o crescimento econômico refletido no PIB. Então, certamente precisamos fomentar as habilidades cognitivas dos nossos jovens, especialmente entre 3 a 5 anos de idade. Fazendo isso, nós certamente vamos eliminar o desemprego, ter um crescimento econômico acelerado, diminuir a desigualdade e trazer maior satisfação ou bem-estar subjetivo ou felicidade para todos os brasileiros. E olha que nós brasileiros merecemos. Muito obrigado. Mais alguma questão? Quiserem fazer mais alguma questão, ainda temos mais 3 minutos dentro do meu tempo. Essa pergunta eu já respondi do Pedro Henrique, eu acho que já falamos. Não é? O ideal, Pedro Henrique, seria que todos nós que fôssemos líderes funcionássemos mais ou menos, como um técnico de futebol. Nós pudéssemos escolher ou contratar os nossos jogadores, né? Então, dentro de um setor público, dentro de uma organização pública, nós pudéssemos contratar os nossos jogadores. O que eu quero ilustrar ou fazer uma analogia, que talvez você concorde comigo, mas vai entender que eu estou exagerando no exemplo. Uma coisa é dirigir o Real Madrid ou o Barcelona, para não brigarmos aí entre Barcelona e Madrid. Dirigir esses times, onde temos jogadores excepcionais, ou um ou mais jogadores excepcionais em cada posição. Você entende? Se dentro de uma organização pública, eu acho que temos. Eu sempre digo que a nossa administração pública, nós temos pessoas altamente capazes. Pelo menos a minha vivência, a minha interação, eu sempre trabalhei há mais de 40 anos dentro da administração pública, na Universidade de São Paulo, e posso dizer, sem arrogância, sem falsa modéstia, que tenho trabalhado com pessoas altamente capazes ao longo da minha vida. E sempre quando alguém me pergunta qual é a melhor equipe, eu sempre digo que é a minha. No sentido muito positivo do termo, porque é possível com essas pessoas altamente capazes alcançar a excelência mensurada por desfechos, né, de produtividade quaisquer, mesmo quando pensamos em dinheiro ou no equilíbrio econômico financeiro da organização. Então, se nós pudéssemos escolher a nossa equipe, certamente nós teríamos desfechos mais positivos. Mas nem sempre nós podemos escolher a nossa equipe. Nós temos que trabalhar com os membros que nós temos, com os liderados ou os funcionários que temos. Então, cabe a nós, como líder, aprender a liderar é motivar,
é incentivar, é determinar metas, deixar com clareza, despertar as habilidades, fomentar as habilidades para que essas pessoas, juntamente conosco, compartilhando conosco os objetivos comuns e possamos alcançar o sucesso. Eu acho que sem falsa modéstia, sem arrogância, nós podemos fazer isso muito bem. Devemos ter uma outra orientação para que isso possa ser alcançado. Muito obrigado pela presença de todos vocês. No livro que acabei de escrever, o processo de liderança, traços, habilidades, comportamento, relacionamentos, situações e seguidores. Aqui apresento uma capa para vocês, com a colaboração da professora Rosemary Conceição dos Santos, que organizou e fez o prefácio, não é? Vocês poderão encontrar vários líderes, não é? Que eu coloco sempre líderes políticos, mas nós temos líderes em diferentes topos ou hierarquias da nossa organização, desde a base até o topo da organização. Liderança não ocorre só no topo, ocorre também na base, mas supervisores, chefes, no nosso ambiente de trabalho. Então, vocês poderão encontrar tudo isso, traços, habilidades, comportamento, relacionamentos, situações, seguidores, a liderança excepcional, a excelência da liderança, problemas éticos dentro da liderança. Hoje vocês encontram muito problema da ética na liderança, que se destacou, apareceu mais, emergiu mais, pelos problemas que nós estamos encontrando da corrupção no país, especialmente que ocorreram, os processos de corrupção que ocorreram dentro da Petrobras e em outras organizações privadas do país. Vocês podem ver que liderança destrutiva, de fato, destrói tanto do ponto de vista da autoestima econômico, da motivação, né, da nação. É isso que estamos, no momento, os brasileiros passando. E esperamos que possamos encontrar um líder transformador que transforme a nação e que possamos alcançar desfechos extremamente positivos nos próximos anos. E temos habilidade, capacidade para isso. Obrigado. Espero vê-los no curso.